Olá, você? Sou Santos, Jorge Santos. Meus amigos, é possível viver sem praticar a melhoria contínua? O que vocês acham? Claro que sim, né? Afinal, a maioria das pessoas sequer se preocupa com isso. Por outro lado, quantas pessoas vivem infelizes com as suas vidas, com os seus trabalhos, com os seus casamentos, seus relacionamentos e, principalmente, vivem infelizes consigo mesmos. O que é mais incrível é que batalhamos tanto, tanto, tanto para que as coisas que nos agradam componham e façam parte da nossa vida e da nossa zona de conforto. Mas de repente, tudo fica muito chato. E essas mesmas coisas não nos satisfazem mais. Pelo menos da mesma forma que antes. Mas também nós não fazemos nada para reverter isso. A nossa acomodação passa a interferir na vida daquelas pessoas que convivem com a gente e que são importantes ou foram importantes para nós. Nesta videoaula, o assunto que eu vou dividir com vocês é exatamente sobre a melhoria contínua na nossa vida, considerando uma metodologia dividida em 4 etapas. Para que a videoaula não fique muito longa, nós resolvemos dividir essa videoaula em 2 partes. Na parte 1 é apresentado a metodologia de melhoria contínua em 4 etapas. E na parte 2, nós apresentamos um exemplo prático, um estudo de caso com a aplicação da metodologia para poder exemplificar para vocês a forma de apresentação. Vamos juntos, então? Por que a melhoria contínua na nossa vida? A melhoria contínua da vida é um dos ingredientes fundamentais para se ter uma vida saudável. Ter uma vida saudável é o desejo de todos nós, seres humanos. E quando dizemos ter uma vida saudável, é muito mais do que não ter doenças. Ter uma vida saudável significa ter energia, disposição para produzir, agregar valor, viver, conviver, estar feliz, fazer felizes aquelas pessoas que fazem parte da nossa zona de influência. A nossa acomodação maltrata aqueles que nos amam, porque eles percebem
as alterações em nosso comportamento, mesmo quando a nossa reação é a introspecção. Além disso, comportamento sempre gera comportamento e irradia para aquelas pessoas que convivem com a nossa zona de influência. Meus amigos, viver é uma dádiva que Deus nos dá a cada dia. Portanto, precisamos desfrutar, carpe diem, aproveitar o nosso dia. Evoluir como pessoa significa, além de buscar o próprio desenvolvimento, cuidar e apoiar também o desenvolvimento das outras pessoas que fazem parte da nossa zona de influência. Não podemos esquecer que somos exatamente o resultado daquilo que praticamos e vivenciamos. A grande dificuldade é não saber o que precisa ser melhorado em nós mesmos. De forma geral, as outras pessoas não gostam de nos dar feedback. Até porque nós também somente gostamos de elogios e não de críticas. Por outro lado, nos falta também uma metodologia para identificar os nossos pontos vulneráveis e desenvolver procedimentos e ações que nos ajudem a ser uma pessoa melhor. O método com as 4 etapas que eu vou apresentar para vocês vai ao encontro dessa necessidade. Então, o método se chama PDCA. E o que é e para que serve esse PDCA? O PDCA, também conhecido como ciclo da qualidade, é uma ferramenta de gestão que auxilia pessoas, empresas, na busca da melhoria contínua. Mantendo esse conceito geral, mas ampliando a nossa visão, pode-se dizer que o PDCA visa o controle e a melhoria de processos, produtos, serviços, num ritmo contínuo, uma vez que a sua aplicação ocorre permanentemente. Quando se fala em processos, produtos, serviços, estamos abrangendo também a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida pessoal. A cada aplicação do método PDCA, seu resultado apresenta ganhos que, independentemente do tamanho desse ganho, agrega conhecimento a quem aplica e melhorias de forma geral em sua qualidade de vida profissional e pessoal. O PDCA, além de ser um método de gestão, é também muito utilizado para a solução de problemas. Surge um problema, você não sabe como resolver esse problema, e aí você utiliza o método PDCA para te ajudar na solução desse problema. Como é que surgiu esse PDCA? De onde vem esse PDCA para a gente entender por que
é uma ferramenta de gestão tão importante na nossa vida? O PDCA ele foi criado em 1930 por um físico norte-americano chamado Walter Shewhart. Esse Walter, quando criou o PDCA em 1930, ele criou somente 3 etapas. Essas etapas ele chamou de do, check e act, ou seja, fazer, avaliar e agir. Eram 3 etapas. O método ele só passou a ganhar grande notoriedade a partir da década de 50, 60, quando outro norte-americano, William Deming, implantou o PDCA no Japão. O William Deming foi também o responsável pela implantação de sistemas de gestão da qualidade no Japão e que depois se expandiram para o resto do mundo. Para adequar o PDCA à cultura do japonês, que é muito específica, Deming criou mais uma etapa. É exatamente o P de plan. Então, o PDCA passou a ter 4 etapas: plan, do, check e act. Planejar, executar conforme planejado, avaliar, checar e agir, retroalimentar o seu planejamento para você obter a melhoria contínua. Então, o método PDCA ele pode ser aplicado tanto por empresas como por pessoas físicas. Pode ser utilizado para melhorar a nossa vida pessoal e também a nossa vida profissional. Pode ser aplicado a coisas muito simples e também a coisas muito complexas. Em função da forma que ele foi concebido, ele permite que você utilize para as duas coisas, independente da complexidade daquilo que você vai procurar a melhoria contínua. E o mais importante, pode ser aplicado todos os dias, em tudo na nossa vida. Dessa forma, ele nos ajuda a melhorar a nossa vida todos os dias. Vamos passar então a apresentar as etapas do PDCA. A primeira etapa do PDCA, que é aquela criada por Deming para adequar a cultura do japonês, a gente chama de planejar. Então, é importante que a gente faça uma conceituação de planejar. Planejar é pensar em algo antecipadamente e na sua forma de materialização. Necessariamente deve existir um objetivo ou mais objetivos. Eu planejo para alcançar algo. Então tem que ter um objetivo. O planejamento envolve preparação, organização, estruturação de ações e dos recursos que vão ser necessários visando alcançar aquele algo, aquele objetivo determinado. Deve ser considerado o equilíbrio entre o que você quer e o que é pedido. Assim, quando pronto, ele representará o equilíbrio entre as necessidades e as demandas e os recursos que nós temos ou podemos ter. Isso é fundamental para não fazer um planejamento de recursos ou de coisas que a gente não tem e que a gente não vai conseguir colocar aquilo em prática. O planejamento representa
você no controle do seu destino. Assim, você, quando planeja, deve prever possíveis cenários e hipóteses que possam modificar eventos e dificultar o acesso, trânsito, alcance daquelas metas que foram por você mesmo estabelecidas. O planejamento, assim, deve ter alternativas, deve ter o famoso plano B, que se algo não acontecer do jeito que você projetou, tem que ter um plano alternativo. Como resultado, o planejamento determina as estratégias, as ações, os recursos, na forma de procedimentos, formulando o passo a passo que deve ser realizado numa sequência adequada para se materializar aquele objetivo que você quer alcançar. Para a gente fazer o planejamento, são necessários 5 ações, 5 passos que a gente vai passar a apresentar para vocês. Primeiro passo, nós precisamos consultar o nosso propósito. Propósito foi assunto discutido numa videoaula específica do nosso canal, que foi chamado de 5 ações para otimizar seu tempo. Eu vou deixar a descrição do link, na descrição o link dessa videoaula, para que, se vocês quiserem ter mais orientação sobre esse assunto, vocês procurem nessa videoaula específica. Por que é importante consultar o nosso propósito? O nosso propósito é a nossa razão de existir. Nossos passos são guiados por ele. Então, eu preciso consultar se aquilo que vai ser desenvolvido vai ao encontro do meu propósito. Porque se não for, eu vou estar planejando alguma coisa que não vai agregar valor à minha vida. Então, por isso, esse é o primeiro passo. Faz parte do meu propósito, sigo em frente. Passo número 2. Determine o objetivo. Eu preciso determinar o objetivo e as metas a serem alcançadas com aquilo que eu vou planejar. Para isso, eu preciso estudar e analisar os dados disponíveis relacionados com aquilo que vai ser planejado. Se eu não tenho esses dados, eu tenho que os encontrar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que encontrar esses dados. Essas informações, elas são absolutamente relevantes para que eu possa desenvolver o meu planejamento. Se eu não sei aonde eu quero chegar, como é que eu vou escolher o meio e o caminho certo para caminhar? Não dá, né? Aí eu vou para o passo 3. Já no passo 1, consultei o meu propósito. Passo 2, estabeleci objetivos e metas a serem alcançados. Agora vou para o passo 3, que é conheça o processo. O processo são entradas, transformações e saídas. Qualquer coisa que você faça na sua vida, qualquer atividade, sempre elas vão ter essa configuração gráfica. Entradas, transformação, saídas. As entradas são os insumos, e insumo não é só matéria-prima.
Insumos pode ser informações, legislações, coisas que vão embasar aquela transformação que você vai fazer. A transformação é agregar valor naqueles insumos. Então, quando você desenvolve alguma atividade, você pega insumos e transforma, agrega valor a esses insumos. E o que sai nas saídas? Os produtos, os serviços. Então, isso é exatamente para qualquer atividade o processo. E o passo 3, eu preciso conhecer esse processo. Nem sempre eu vou precisar fazer um gráfico e desenhar o processo. Às vezes o processo ele já está na nossa cabeça, a gente já conhece ele detalhadamente. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes o processo é muito complexo. No Promoqual Vida tem uma videoaula específica sobre processo. Então, se você quiser se aprofundar nesse assunto, ver com mais detalhes, consulte essa videoaula que vai te dar esses subsídios necessários. Bom, agora nós já temos o passo 1, em que nós consultamos o nosso propósito, o passo 2, que nós determinamos o objetivo primário e os subobjetivos e metas que querem ser alcançados com o nosso planejamento, e o passo 3, que é o conhecimento do processo daquilo que vai ser planejado. Agora nós vamos para o passo 4. O passo 4 é defina as etapas do planejamento. Estamos entrando na elaboração do planejamento. E para planejar, eu preciso saber quais são as etapas, quais são as coisas que precisam ser feitas para colocar aquilo em prática. Muitas vezes, nós sabemos. Por exemplo, você vai fazer o café. Eu já conheço as etapas que eu tenho que planejar. Eu tenho, no processo de transformação para fazer um café, um simples café, eu preciso aquecer a água, né? Então, isso é uma etapa. Depois, eu preciso ter um meio para colocar o pó de café e passar a água quente por esse pó. E depois o café vai sair pronto, coado, e eu tenho que, se eu quiser manter o café quente, tenho que preservar ele numa térmica em algum dispositivo que mantenha a temperatura. Então, muitos processos a gente já sabe de cabeça quais são as etapas. Eu acabei de mostrar 3 etapas para fazer o café. Dependendo do início do seu processo, que foi o item anterior, essas etapas aumentam. Eu posso, de repente, ter que comprar o pó de café, ou eu posso, por exemplo, ter que plantar a planta, o café, colher o café, torrar o grão, moer o grão, depende de quando se inicia o nosso processo. Assim é na vida, né? Então, é por isso que você tem o passo anterior de conhecer o processo. Quando essas etapas não são conhecidas, elas são mais complexas de serem identificadas e de saber todas essas etapas, então eu recomendo para vocês a utilização de uma ferramenta de gestão chamada diagrama de árvore. É uma ferramenta muito simples e que vai ajudar muito vocês a resolverem essa etapa do planejamento. O diagrama de árvore, ele é uma ferramenta de gestão que mapeia os caminhos e tarefas que necessitam ser cumpridas para atingir o objetivo primário que a gente estabeleceu e os subobjetivos, lá na ação 2. O método para a gente usar o diagrama de árvore é muito simples. Eu seleciono o objetivo primário, que já foi definido lá no passo 2,
e faço uma definição operacional dele para eu ter clareza do que é aquilo, e principalmente se eu vou vai ter a participação de outras pessoas além de mim nesse planejamento, né? Às vezes você pode estar planejando uma atividade profissional que envolva outras pessoas, ou mesmo uma atividade pessoal que envolve outras pessoas. Por exemplo, você pode estar planejando uma festa, uma reunião, um evento, e aí precisa da participação de outras pessoas. E aí, essa definição operacional, ela serve para quê? Para você democratizar esse objetivo, isso que a gente vai procurar atender com o planejamento, né? Porque para as pessoas participarem, elas têm que entender profundamente aquilo que vai ser planejado, né? Muito bem. Em seguida, você vai fazer um questionamento que é sequencial. Para o objetivo primário e para cada subobjetivo que você vai determinando com a aplicação do diagrama de árvore, você repete o questionamento. O questionamento é muito simples, é o seguinte: o que é necessário para atingir esse objetivo? O que eu preciso fazer para atender a esse objetivo? Então, eu tenho o objetivo e vou correlacionar os meios que são necessários para atingir esse objetivo. De forma geral, vão surgindo subobjetivos. E aí o diagrama de árvore vai nos ajudando, é uma árvore mesmo, né? Você vai montando os galhos, vai detalhando esses subobjetivos. Então, por exemplo, eu preciso aquecer a água, né? É uma etapa de fazer o cafezinho. Já tem subobjetivos aí. Como é que eu vou aquecer essa água? Eu vou utilizar uma cafeteira, eu vou utilizar um fogão, um equipamento elétrico. O que eu vou utilizar para aquecer essa água, né? E aí eu vou fazendo as perguntas e vou detalhando. Ao final, a árvore deve identificar quais são as tarefas que devem ser realizadas para alcançar aquele objetivo que foi traçado. Então, eu coloquei para vocês, vai ser projetado aí, o objetivo primário, fazer um café. Vamos tentar detalhar esse diagrama de árvore, de fazer o café, para vocês entenderem como é que funciona. Imediatamente vem precisa de dois subobjetivos. O primeiro, eu preciso saber para quantas pessoas eu vou fazer o café, né? Então, já está definido aí no diagrama que vocês estão vendo, 3 pessoas. Eu vou fazer um café para 3 pessoas e o café tem que ser forte, porque essas pessoas gostam de café forte. Além desse subobjetivo, eu tenho um segundo objetivo. O café precisa ficar quente durante 2 horas e atender em quantidade a essas 3 pessoas. Então eu tenho 2 subobjetivos para um objetivo primário, que é fazer o café. O primeiro, o café tem que ser forte e tem que ter quantidade para 3 pessoas. O segundo subobjetivo, o café tem que permanecer quente por até 2 horas para essas 3 pessoas. Aí eu vou detalhando, vou fazendo aquelas perguntas, né? O que é preciso para produzir café forte para 3 pessoas? Aí vem as respostas e vou montando os galhos da árvore. Mais 2. Para fazer o café forte para 3 pessoas, eu preciso de recursos e preciso de métodos. Aí eu detalho, né, o que é preciso em termos de recursos. Aí eu tenho lá, selecionar o pó de café, a água, o fogão, o coador, se é de papel, se é de pano, do que é, o porta-coador, as xícaras, o açúcar, o adoçante, a colherzinha, enfim, todos os recursos que eu preciso
para fazer esse café forte para 3 pessoas. O que mais? Segundo subobjetivo, eu preciso de método para fazer aquilo. Afinal, o café é forte. Então, para fazer um café forte, o que eu preciso? A dosagem do café. Quantidade de pó, quantidade de água. Tanto para fazer o café forte, quanto para atender a demanda, que são 3 pessoas para tomarem o café. E vou detalhando. Da mesma forma, eu faço para o meu segundo subobjetivo, que é o café quente para 3 pessoas durante 2 horas. No final, eu tenho o diagrama de árvore e o que esse diagrama mostra para mim? Todas as etapas que tem que fazer parte do meu planejamento. Porque para cada etapa dessas que está no diagrama de árvore, eu vou gastar recursos, eu vou gastar tempo, né? E aí eu preciso botar isso no planejamento. Não adianta eu criar um planejamento e dizer que eu vou fazer tudo em meia hora. Se eu preciso comprar o pó de café, se eu preciso ter os equipamentos que eu não tenho. Então, essa é a ideia do diagrama de árvore. Preciso fazer o diagrama de árvore sempre? Não. Só quando o problema é mais complexo e eu não tenho as etapas de cabeça. Tá certo? Muito bem. Agora nós vamos no passo 5. Eu preciso fazer o plano de ação para cada etapa que eu determinei no diagrama de árvore ou que eu determinei para o meu planejamento. Definido as etapas, né, agora eu vou desenvolver então esse planejamento. Para as tarefas simples, o plano de ação é rapidamente elaborado e não requer nenhuma ferramenta de gestão para apoiar nisso, né? Porque como ela é simples, eu conheço o que é preciso, quanto tempo eu vou gastar, etc, etc. Muitas vezes a tarefa é mais complexa, aquelas tarefas, aquelas etapas que você identificou no diagrama de árvore ou que você já conhecia. E aí eu posso ter dificuldades para fazer o meu planejamento. Dessa forma, eu preciso, uma boa prática, né, é eu utilizar uma ferramenta de gestão que é conhecida como 5W2H. É uma ferramenta de administração e que passou a ser muito utilizada por aquele mesmo Deming quando ele implantou no Japão esses sistemas de gestão da qualidade. É uma ferramenta que ajuda na análise ou na execução de uma rotina, objetivando identificar claramente cada atividade dentro daquela rotina que a gente vai desenvolver. O nome também vem de 5 palavras da língua inglesa, que começam com a letra W, e 2 palavras também da língua inglesa que começam por H. Então, eu vou dizer cada palavra para a gente entender, porque também é um método muito simples. O primeiro W é de what, né? Qual a atividade precisa ser realizada, né? É o que? O que? O que precisa ser realizado? Então, esse é o primeiro W. O segundo W é de when. Quando? Quando a atividade, essa atividade que a gente está querendo detalhar, deve ser feita. Terceiro W é de who, quem, né? Quem participa das ações necessárias para desenvolver essa atividade. Quem são as pessoas responsáveis, quem vai participar dessa atividade. O quarto W é de where, onde. Onde a atividade ocorre e onde ela deve ser aplicada. Eu vou guardando as respostas a cada coisa dessa. O quinto e último W é o why. Né? Why, por quê? Por que a atividade deve ser realizada? E agora nós vamos para as 2 palavras com H. A primeira é how.
como. O como vai precisar de uma resposta mais detalhada. É como a atividade deve ser realizada para alcançar aquele objetivo. Como a atividade será registrada ou verificada para garantir que ela vai ser feita e executada corretamente. Então precisa aí no como de um detalhamento maior para embasar o nosso planejamento. E finalmente, o how much, quanto vai custar para fazer essa tarefa, essa atividade. Respondendo aos 5 Ws, 2H, nós temos o detalhamento do que a gente precisa para desenvolver o nosso planejamento. Com isso, a gente encerra o passo 1, a etapa 1, que é o nosso planejamento. E vamos para a etapa 2. Bem, na etapa 2 é o do, é fazer, realizar conforme foi planejado. Então, se é você que vai realizar sozinho, você sabe perfeitamente o que você planejou, então você consegue colocar em prática do jeito que foi planejado, senão nada adianta. Se você executar sem considerar o seu planejamento, não adiantou nada a perda de tempo com o planejamento. Se mais pessoas vão participar dessa etapa 2 de execução, o que é preciso? Que você treine essas pessoas, para que elas saibam exatamente o que deve ser feito de acordo com aquilo que foi planejado. Se é uma festa, por exemplo, que vai ser realizada e que você precisa de mais pessoas participando, o planejamento tem que ser democratizado, tem que ser treinado para todas as pessoas, os procedimentos, as tarefas, para que elas saibam. Durante a execução do, você precisa coletar dados para você poder avaliar posteriormente se o processo está sendo implantado, materializado exatamente de acordo com aquilo que foi planejado, se as metas estão sendo alcançadas, se tudo está ocorrendo de acordo com o que foi planejado. A etapa 3 é o check, verificar. Então, verificar compreende a verificação da conformidade daquilo que foi executado, que está sendo executado, com o que foi planejado. Então, é uma avaliação daqueles dados que você coletou, daqueles resultados que você está coletando ou que você coletou durante o processo de execução. Verificar como estão sendo desenvolvidas as atividades, confrontando com as diretrizes, com as estratégias, com aqueles procedimentos todos que vieram do planejamento, e inclusive os recursos, se estão sendo utilizados, consumidos do jeito que foi planejado. Devem ser utilizados indicadores que permitam avaliar o atendimento aos objetivos que você traçou lá na etapa 1 de planejamento. Esses dados, né, que você vai ter aqui no check, eles devem ser tabulados para facilitar a sua ação na quarta e última etapa do PDCA. A quarta e última etapa, então, é o agir ou retroalimentar. É o momento de olhar aquilo que a gente planejou e ver se tudo saiu do jeito que a gente planejou. E aí você tem 2 caminhos. O planejamento estava tudo correto e saiu tudo do jeito que você planejou. Ou não deu certo alguma coisa e você identificou durante o check, né, você fez a avaliação e conseguiu identificar os pontos vulneráveis, os pontos que não ficaram conformes. Na primeira situação, mesmo tudo dando certo, é importante que você estabeleça novas metas. Lembrem-se
que as metas elas têm que ser desafiadoras, inspiradoras, para que elas te mobilizem, te motivem a alcançar melhorias no teu processo. Então, mesmo tudo dando certo, quando você cria desafios, você estabelece um deltazinho de ganhos. Porque para atingir aquela meta nova, você vai precisar refazer o seu planejamento e adequar ele a essas novas necessidades. E no segundo caso, quando não deu certo, é preciso você avaliar o que não deu certo, por que não deu certo. E aí, refazer o planejamento, considerando as alterações que vão ser necessárias, inclusive em objetivos, metas, em recursos, em procedimentos, em estratégias, diretrizes, em tudo. Né? Você tem que refazer o planejamento. Se tudo deu certo, né? Além de você mudar seus objetivos e metas, tornar eles mais desafiadores, você tem que criar uma padronização, porque aquilo já foi um ganho. Então padronize aquilo para você não perder aquele ganho, aquela lição aprendida com o seu processo. É dessa forma que a gente consegue a melhoria contínua. É como se fosse uma escada. A cada degrau que você sobe, você gira o PDCA. Então, ao longo do dia, você vai girar várias vezes o PDCA. E cada vez que você gira o PDCA e sobe um degrau na escada, você tem um delta xzinho, que é o seu ganho naquela girada de PDCA, que pode ser com tudo dando certo, você mudando a meta, ou com muita coisa dando errado e você também mudando o seu planejamento. Esse ganho, não importa se ele é grande ou se ele é pequenininho. Que seja pequenininho, mas é um ganho. É isso que é a melhoria contínua na nossa vida. Quando nós fazemos isso, esses ganhos, eles funcionam, os resultados de girar o PDCA, eles funcionam como o nosso feedback. E esses ganhos, eles representam a melhoria contínua na nossa vida. Assim é o PDCA. E praticando isso no seu dia a dia, meus amigos, eu tenho certeza que a melhoria contínua vai se materializar na vida de cada um de vocês. Concluímos. Essa então é a videoaula parte 1 de 2. Não se esqueça que vai ter a parte 2 com um exemplo prático, para te mostrar exatamente como se aplica as 4 etapas do PDCA. Então, a videoaula te ajudou? Se sim, curta e emita um comentário. Estamos sempre atentos aos seus comentários e solicitações. E é para isso que existe o Promoqual Vida. Todas as semanas, novos vídeos, aulas, novos assuntos são tratados no canal. Se inscreva no canal para ficar ciente da nossa programação. Só assim você vai poder avaliar se aquele assunto é ou não relevante e que vai agregar ou não valor para você. Obrigado por você ter estado aqui com a gente. Grande abraço. Saúde.